Fungicidas na cultura do milho. Atuam na prevenção, controle e cura da ação de fungos. As moléculas dos principais produtos disponíveis no mercado são pertencentes ao grupo das estrobilurinas e triazóis. Enquanto as estrobilurinas atuam no processo de respiração celular do fungo, os triazóis atuam na inibição da síntese do ergosterol, componente da membrana celular dos fungos. E os fungicidas podem ser classificados conforme a mobilidade na planta, que são os fungicidas de contato que não são absorvidos pela planta, mas se aderem à superfície desta. Fornece uma barreira protetora que impede que o fungo entre e danifique os tecidos das plantas. Os fungicidas sistêmicos são absorvidos pela planta e podem passar do local de aplicação para outras partes da planta, ou seja, podem se dar tanto pelas raízes ou através da cutícula. Preventivos ou curativos. Os preventivos funcionam impedindo que o fungo entre na planta. Deve entrar em contato direto com o fungo e deve ser reaplicado em novos tecidos vegetais, à medida que as folhas ou agulhas se expandem na primavera, ou se o produto secar. Curativos afetam o fungo após a infecção. Isso significa que eles podem parar a doença após o início ou após a observação dos primeiros sintomas. Modo de usar. O momento da aplicação do fungicida pode aumentar a eficácia do produto e evitar sprays adicionais, trazendo como resultado mais economia e maior efetividade na ação desejada. Então aí tem um exemplo, né, como funciona quando é usado como preventivo, como curativo ou como erradicante ou antiesporulante. No processo de tomada de decisão sobre a necessidade da aplicação de fungicidas na cultura do milho, o primeiro fator a ser observado é o nível de resistência da cultivar em relação às principais doenças presentes na região e na propriedade. Então, o modo de ação refere-se ao fungicida, como o fungicida afeta o fungo. Eles podem funcionar danificando a membrana celular do fungo, inibindo um processo importante para os fungos, ou identificando um ou mais processos evolutivos do próprio fungo. Então, basicamente, como já foi falado, os ingredientes ativos são a estrobilurina e o triazol. Então, os registrados ali no Ministério da Agricultura e depois para a própria ADAPAR, são esses princípios ativos, né, ou esses ingredientes ativos. As estrobilurinas atuam na respiração mitocondrial, sendo mais efetivas nas fases iniciais do ciclo de vida dos fungos, ou seja, na germinação dos esporos e nos processos iniciais de infecção. E os triazóis atuam a nível de biossíntese de ergosterol, um componente da membrana celular dos fungos que age para o crescimento micelial e a pré-esporulação. Portanto, as aplicações de produtos pertencentes a esses grupos químicos apresentam maior eficiência quando são realizados nos sintomas iniciais das doenças no campo. Normalmente, as aplicações realizadas em situações de elevada intensidade de doença são menos efetivas. E aí tem um quadro demonstrativo, né, da eficiência de fungicidas na cultura do milho, que tipos de fungos, cada princípio ativo, cada ingrediente ativo é mais eficiente ou menos eficiente, ou quando eles são combinados entre eles para que possam ter uma efetividade maior, né? Algumas das marcas registradas na ADAPAR para a cultura do milho. Score é um triazol, classificação toxicológica do tipo 1, extremamente tóxico. Classificação do potencial de periculosidade ambiental. 2, produto muito perigoso ao meio ambiente. A dosagem é de 300 a 400 ml por hectare, ou seja, o volume de cauda de 100 a 200 litros por hectare. Ópera, miraclostrobina, classificação toxicológica categoria 3, produto moderadamente tóxico, classificação de potencial de periculosidade ambiental do grupo 3, produto perigoso ao meio ambiente. A dosagem é de 750 a 1 litro do produto por hectare, com um volume de cauda de 100 a 300 litros. Nos nematóides, para a cultura do milho, os principais são os da galha e os das lesões radiculares.
Uma das principais estratégias para a redução da população de nematóides é a utilização de híbridos tolerantes ou com baixo fator de reprodução, desde que se conheça o tipo e a população existente no local. Outras estratégias: rotação de culturas, utilização de tratamento de sementes com nematicidas, eliminação de camadas compactadas, melhoria do equilíbrio do pH no perfil do solo, manutenção de bons níveis de potássio e o aumento dos teores na matéria orgânica, usando cobertura verde.